Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje estudar o capítulo 17, que vai falar de impactos ambientais transfronteiriços. Agarrei aí. O que seriam esses impactos ambientais transfronteiriços? Seriam os impactos ambientais que ocorrem não só numa escala regional, mas numa escala global e atingem as várias sociedades. Quando a gente terminar essa aula aqui, eu quero que você possa analisar os principais impactos ambientais com escala global ou regional e compreender suas causas e consequências, observar as causas dos principais efeitos negativos da industrialização em diferentes escalas e analisar o papel de organismos de regulação, controle e fiscalização ambiental. Gente, os impactos ambientais, eles possuem escalas, tá? Essas escalas podem ser locais, o que não é o caso do nosso estudo aqui, regionais, quando já pegam uma região de maior influência, e também podem ser a escala global, que quando afeta o mundo todo. Uma parte expressiva desses problemas são os atmosféricos, como o aquecimento global, a redução da camada de ozônio e as chuvas ácidas, que nós vamos ver aqui agora, tá? Efeito estufa e aquecimento global. Pessoal, primeiramente, é muito importante que vocês entendam que quando eu falo de efeito estufa, eu estou falando de um processo natural que retém o calor numa quantidade natural e normal para que nós possamos sobreviver aqui no nosso planeta, tá? E também nós temos que entender que é um processo natural. O problema não é o efeito estufa, o problema é o aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que a retenção de gases acima da média, para que nós possamos sobreviver aqui. E isso faz com que ocorra um aumento desse calor no nosso planeta. O gás que mais contribui para a retenção de calor aqui na atmosfera, quando liberado em excesso aqui na superfície terrestre, é o gás carbônico, tá? O gás carbônico é o gás responsável pelo aquecimento global. E aí, gente, o aumento da concentração desse gás na atmosfera, com certeza vai fazer com que a quantidade de calor retida na Terra cresça consideravelmente, alterando a dinâmica atmosférica do nosso planeta, tá? Então, quando nós falamos de aquecimento global, aí sim nós estamos falando de um problema onde há uma elevação anormal da temperatura da Terra, tá? Isso relacionado principalmente à queima de combustíveis fósseis, né? Porque na hora que você está ali queimando petróleo, queimando carvão, o gás natural, você está liberando CO2 na atmosfera. E o desmatamento, porque aí a gente diminui a fotossíntese, onde nós temos a troca de gás carbônico da atmosfera. Por quê? Porque a vegetação absorve o gás carbônico e libera o oxigênio para a gente, né? E aí, gente, várias consequências ocorrem por conta desse aquecimento global, como o aumento nas temperaturas, obviamente, que é o mais óbvio. Isso faz com que ocorra eventos extremos como furacões, geadas e estiagens, porque vai haver uma alteração da circulação atmosférica. Além disso, a gente pode citar o derretimento das geleiras, tá? E a perda de biodiversidade, que é sensível às variações térmicas, tá? E aí, como nós já vimos as conferências ambientais, várias conferências foram feitas e criadas para que a gente possa reduzir a intensidade desse aquecimento global, tá? A gente está vendo um exemplo aqui do derretimento das calotas polares, aumentando o nível dos oceanos, e você vê que tem um urso aqui magrinho. Por quê? Porque a fauna está sendo sensível a esse aumento de temperatura e provavelmente o alimento desse urso está o quê? Desaparecendo. O processo de aquecimento global é um dos principais exemplos de problemas ambientais transfronteiriços, ou seja, aqueles que, independentemente do local de origem, geram consequências que atravessam fronteiras e atingem áreas muito distantes, tá? E aí, a gente tem aqui várias conferências ambientais que trataram do assunto e queriam buscar uma solução. Você teve primeiro a COP3, que foi realizada em 97 em Kyoto, no Japão, onde ocorreu a assinatura do principal acordo com medidas concretas objetivando reduzir os efeitos das mudanças climáticas, que foi o Protocolo de Kyoto, que definiu que os países mais desenvolvidos teriam de reduzir suas emissões de gás carbônico em cerca de 5,2% em média, até 2012. Os Estados Unidos não ratificaram o protocolo e continuam emitindo gás carbônico em grande quantidade. E aí, gente, a justificativa
dada pelos Estados Unidos para não ratificar o protocolo de Kyoto foi de que não se comprometeriam seu desenvolvimento econômico em prol do meio ambiente. E aí vale ressaltar que o país é responsável por mais de 20% das emissões de gás carbônico. Gente, quanto mais industrializado e mais rico é um país, maior a emissão de gás carbônico pelas indústrias e pelos veículos, tá? Também teve a COP15 realizada em Copenhague no ano de 2009, mais precisamente em dezembro, que tinha como principal objetivo definir um acordo para suceder o protocolo de Kyoto. E aí a conferência ela foi marcada por grande divergência entre os países e os dois maiores poluidores, em valores totais, são Estados Unidos e China, que inviabilizaram medidas concretas, tá? Então, o aquecimento global é um problema, como o próprio nome diz, em escala global e que vem fazendo com que o nosso planeta passe por transformações ambientais muito severas. Lembrando que as suas principais consequências são alterações na atmosfera, fazendo com que ocorram estiagens muito longas, chuvas muito intensas, o derretimento das calotas polares que promove o aumento do nível dos oceanos também, tá? A redução da camada de ozônio, gente, é outro problema seríssimo. O ozônio é um dos gases presentes na atmosfera. Ele se concentra em maior quantidade na estratosfera, entre 15 e 50 km de altura. Serve de proteção contra os raios nocivos vindos do Sol, chamados de raios ultravioletas. A camada de ozônio é como se fosse o nosso protetor solar natural, tá? A camada de ozônio ela forma um cinturão ao redor da Terra, filtrando os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Na segunda metade do século XX, os cientistas detectaram uma redução nessa camada, principalmente ali sobre a Antártica. A redução da camada de ozônio está relacionada à emissão dos CFCs, ou seja, dos clorofluorcarbonos, utilizados em aerosóis, solventes e aparelhos de refrigeração. O gás freon, que fica, por exemplo, na geladeira e no freezer que a gente usa para abastecer a nossa casa. E aí, os raios ultravioletas, eles atravessando o buraco da camada de ozônio, eles podem provocar, entre outros males, o câncer de pele, principalmente em pessoas de pele clara, e a destruição da vegetação. Um protocolo assinado em Montreal, no Canadá, em 87, determinou a suspensão dos CFCs nos últimos anos, e já se percebe uma regeneração na camada de ozônio. Ou seja, o número de CFC expelido está cada vez menor, tá? Então, assim, é um processo, é um fenômeno atmosférico que tem como ser reduzido e retardado, no sentido de que pode ocorrer o quê? A volta atrás. A chuva ácida, gente, é o seguinte, toda a chuva ela tem um nível de acidez natural, tá? Só que quando eu falo que eu estou falando de uma chuva ácida, eu estou falando que a precipitação que está caindo no nosso planeta tem um pH em torno de 4,5, tá? E essa acidez da chuva ela ocorre principalmente em áreas industrializadas que apresentam grande poluição do ar, fruto da queima excessiva de combustíveis fósseis, assim como os mesmos que ocasionam o efeito estufa, só que em condições diferentes. Enquanto o efeito estufa ele ocorre através da liberação de gás carbônico, tá? No caso aqui, a chuva ácida, ela ocorre pela elevação do dióxido do enxofre e do nitrogênio. Quando o enxofre e o nitrogênio ele vai para a atmosfera e reage com a umidade ali presente, ele gera dois gases que vão acidificar a chuva. O nitrogênio ele vai gerar o ácido nítrico e o enxofre vai gerar o ácido sulfúrico. Então, quando eu falo que a chuva é ácida, ela tem uma grande presença desses dois gases, tá? Essas chuvas elas são altamente corrosivas, desgastando construções, revestimentos, monumentos, vegetações e cultivos. Além disso, podem causar a acidificação de lagos e a contaminação no solo. É importante considerar que, apesar de atingirem mais intensamente as áreas urbano-industriais, os ventos fazem com que as chuvas ácidas cheguem a áreas distantes. Então, você pode estar aqui em Duarte e aqui está ocorrendo chuva ácida, sem necessariamente essa chuva ter origem aqui. Por quê? Porque as massas de ar elas vão carregar essas chuvas ácidas das áreas distantes, de áreas distantes para as áreas próximas da gente, tá? As regiões que mais apresentam chuvas ácidas no Brasil são as regiões metropolitanas, onde nós temos uma grande industrialização. No mundo, ela se concentra principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, tá? Lembrando, gente, que se você ficar debaixo de uma chuva ácida, você não vai derreter, né? Isso não existe. Tranquilo? Agora os organismos internacionais e o meio ambiente. Gente,
Existem organismos internacionais, como por exemplo a ONU, que trata da questão ambiental. E dentro da ONU você tem supra-organismos que vão tratar muito disso, tá? Nós temos principalmente a Organização Mundial da Saúde, que afirma que esses problemas ambientais vão afetar a saúde das pessoas. Nós temos também a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, porque nós vemos que essas mudanças globais relacionadas à atmosfera, elas afetam a produção dos alimentos, principalmente o aquecimento global e a chuva ácida. E por último, a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, que embora atue especificamente sobre questões trabalhistas, já é consenso para a organização que a promoção de condições de trabalho saudáveis está relacionada à sustentabilidade ambiental, tá? Então, gente, finalizando, toda vez que nós falarmos de problemas ambientais transfronteiriços, ou seja, que extrapolam os limites locais e afetam globalmente o planeta, nós vamos pensar no quê? Nós vamos pensar em aquecimento global, em buraco na camada de ozônio e também em chuva ácida, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.